Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui fazer um comentário a respeito dessa situação difícil em que a igreja se encontra e dessa expectativa que está sendo gerada pela situação grave de saúde de Francisco. Então, como nós já explicamos muitas vezes em outras conferências, este homem aí que se apresenta como Papa, durante 12 anos, tem feito um trabalho de demolição de todos os aspectos da Igreja Católica, seja na moral, seja na liturgia, seja na doutrina, e, portanto, tem levado muitas pessoas à confusão, à perda da fé e mesmo a uma atitude de revolta. Inclusive, há uma matéria interessante aí na internet que comenta sobre a quantidade de pessoas nas redes sociais que fazem agora uma torcida pela morte de Francisco. Então quer dizer que é uma coisa assim inusitada, porque normalmente um Papa ele tem todos os elementos para ser amado, para ser bem recebido, para ser acolhido. E no entanto, mesmo que Francisco tenha feito um grande esforço para se apresentar como uma pessoa simpática e uma pessoa caridosa, misericordiosa e amigo dos outros, ele foi objeto de repulsa e acabou se tornando antipático para muitas pessoas no mundo inteiro que têm o mínimo de noção do que é a igreja, do que nós esperamos como católicos. Então nós podemos dizer que só essa rejeição já seria um sinal de que o pontificado dele não é um pontificado verdadeiro e de que a expressão daquilo que ele representa hoje é com certeza algo que nós, como católicos, desejamos evitar. Então, em primeiro lugar, nós devemos dizer aqui nesse comentário que a gente não faz torcida pela morte de ninguém. A gente entende que as coisas vêm segundo a vontade de Deus. E se esse homem esteve aí durante 12 anos foi porque Deus permitiu. Existe inclusive uma frase de São Vicente de Lérins, que as pessoas repetem muito, e que não vem ao caso, mas que pode levar as pessoas a pensar. Porque São Vicente de Lérins teria dito assim, que há papas que Deus nos envia como prêmio, e analisamos a história da igreja, de fato, houve papas na história que para muitos foi um castigo, mas não para a igreja. Isso é importante a gente ressaltar. E se essa frase foi, de fato, uma frase de São Vicente de Lérins, que é um grande doutor da igreja, podemos dizer assim, essa frase não foi bem interpretada na medida em que nós não podemos reprovar nenhum papa da história por alguma questão daquilo que ele tenha feito, ou daquilo que ele tenha ensinado, ou daquilo que ele tenha aprovado do ponto de vista de uma legislação, ou mesmo de uma condenação. Quer dizer que tudo aquilo que os papas fizeram, eles o fizeram dentro da sua autoridade e revestidos de uma assistência divina que faz com que a gente simplesmente agradeça a Deus por termos a oportunidade de termos sido governados por esses papas. Então, até compreendo que essas pessoas façam uma torcida pela morte dele, ou que essas pessoas rezem, não só para que ele morra, mas para que alguém eleja ali um cardeal que faça as coisas diferente do que ele fez. Mas é importante a gente perceber, antes de tudo, que essas pessoas que pensam assim ainda não entenderam o que é a Igreja Católica. Eles estão simplesmente raciocinando como se a Igreja fosse simplesmente uma instituição e que a Igreja se identificasse totalmente com o Vaticano, quando que na verdade não é assim. Então é por isso que nós sempre explicamos nas nossas conferências que
o primeiro passo para nós sairmos da situação grave que nós nos encontramos hoje é deixar de reconhecer a seita do Vaticano II como aquela mesma Igreja Católica de sempre. Então é por isso que nós queremos aqui fazer essa explicação, porque de forma alguma nós estamos torcendo pela morte de Francisco. E de forma alguma nós estamos rezando para que ele morra. Porque para nós, o problema não é ele, não é a pessoa desse homem. Porque, ao contrário do que essas pessoas galicanas costumam dizer, não foi Francisco que destruiu a igreja, mas foi a estrutura do Vaticano II que destruiu não somente a ordem dos jesuítas, mas também os membros da ordem dos jesuítas, da qual estava ali Francisco. E, fazendo parte dessa estrutura, Francisco é simplesmente um instrumento de uma estrutura anticatólica que tomou posse do Vaticano e de todos os prédios, de tudo aquilo que a Igreja Católica tinha no mundo inteiro.